Bem, então falando sobre essa pesquisa, a caracterização do atual cenário da divulgação científica brasileira em mídias digitais, a gente entendeu que havia uma importância muito grande para poder entender a divulgação científica, entender quem são essas pessoas que conduzem ela nas mídias digitais. Quem seriam então os divulgadores científicos, as motivações pessoais deles, não só as motivações pessoais, mas profissionais, se eles haviam algum tipo de inspiração para fazer isso também. Basicamente, esse era o nosso objetivo, era uma pesquisa exploratória e descritiva, caracterizando esse cenário. Quanto à metodologia, foi conduzido, então, um questionário para esses divulgadores científicos, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de São Judas Tadeu, onde a gente passava por todas essas questões. O questionário ele foi submetido para o Comitê de Ética no começo de janeiro de 2021. Assim que aprovado, a gente abriu o questionário para respostas a partir do dia 10 de maio de 2021 até o dia 4 de julho, totalizando 56 dias, basicamente 2 meses de coleta de resposta. A gente tinha uma lista inicial de 100 divulgadores que a gente conhecia, que a gente submeteu ao Comitê de Ética, todos eles dentro das áreas de Biologia, Química e Física e Ciências da Saúde, que eram as áreas que a gente estava buscando entender. Enquanto o Comitê de Ética aprovava o questionário e pedia algumas alterações, a gente aumentou essa lista para em torno de 300. E quando a gente estava com tudo pronto, a gente enviou uma carta convite por meio das mídias sociais para esses divulgadores pedindo que eles respondessem e que, se possível, eles compartilhassem também com outras pessoas, pelo método de snowball. A gente não teve nenhum critério de exclusão por gênero, idade ou qualquer coisa do tipo, a não ser a pessoa, ela tinha que se identificar como divulgador científico. Então, a gente tinha uma lista inicial de 342 divulgadores que foram encontrados. 8 desses divulgadores a gente não conseguiu contato algum. E 334 eles foram efetivamente abordados. Desse total, a gente teve 179 respostas válidas dentro do questionário. Então, a pesquisa foi feita com o Google Formulários e ela tinha 5 partes, 5 seções dentro do questionário. A primeira era o termo de consentimento. A segunda era parte de informações pessoais, onde essa pessoa morava, qual a idade dela. Na terceira parte, eram dados sobre a divulgação dessa pessoa. Então, quantas páginas ela geria, com quantas pessoas ela trabalhava com a divulgação científica. A quarta seção, a gente chamou de sua relação com a divulgação. Então, como é que a pessoa ela entendia a divulgação científica e como é que ela se enxergava dentro desse meio e o seu trabalho. E por fim, a última parte era uma finalização e a gente perguntava para a pessoa se ela tinha interesse em saber mais sobre o resultado do trabalho, quando fosse possível e tudo mais. Então, identificando a partir dessas respostas, o que a gente pôde observar que chamou bastante atenção é que a gente não tinha uma grande diferença de gênero. A gente teve 1% das pessoas se identificando como não binário, 51% como do gênero masculino e 48% do gênero feminino. A idade, o mais novo tinha 18 e o mais velho 60, então com uma média de 30 anos. E que essas pessoas, a grande maioria delas reside em 3 estados da região sudeste, que seria São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tendo representantes da maioria dos outros estados, mas muito pouco se comparado com esses 3 estados. Então, a gente vê uma necessidade de que, principalmente, a gente tenha uma divulgação científica que passe mais por pessoas do restante do Brasil, para que isso gere uma conexão com pessoas de lá também. Quanto à identificação de raça, 66% das pessoas se identificavam como branco e 24% como pardo, e as outras demais pessoas como negros, amarelos e entre outras opções. Aí, quando a gente pergunta para esses divulgadores quais são as principais redes com que eles trabalham, disparadamente o Instagram era a principal forma. Por mais que eles realizassem divulgações em outras redes, e cada divulgador tinha uma média de mais ou menos de 2 a 3 redes que eles usavam simultaneamente para fazer divulgação, o Instagram era disparada a rede social mais utilizada por eles e na qual eles enxergavam a maior importância, assim. Uma pergunta interessante também que a gente levantou da questão dos porquês de começar o trabalho de divulgação científica, por que levar para frente e quem eram as inspirações dessas pessoas. A gente vê uma influência muito grande da época do período pandêmico, que foi quando essa pesquisa foi elaborada e conduzida, e disparadamente o Átila Yamarino, ele foi o mais citado como uma fonte de inspiração ou de referência pelos divulgadores científicos. A gente chama atenção também para Natália Pasternak, que foi a única mulher, individualmente, não relacionada diretamente a uma outra instituição ou a uma página conjunta, que sozinha foi citada pelos divulgadores como também uma fonte de inspiração. Então a gente vê mais uma vez uma necessidade aí de que a gente tenha mais referências femininas dentro da divulgação. A gente também pergunta sobre a questão da Covid-19, se isso influenciou no trabalho de divulgação deles, no quesito frequência e qualidade. A grande maioria desses divulgadores aponta, sim, que o período pandêmico e a Covid-19 afetou tanto a frequência das publicações deles, quanto também o quesito qualidade. Bem, basicamente são esses os resultados, passei por cima de alguns, mas